Olá, como vocês estão? Hoje nós vamos continuar falando do tema situações geradoras de conflitos éticos. Desta vez vamos falar sobre problemas envolvendo privacidade. Então, vamos colocar alguns exemplos destas situações. A primeira situação é a dos cookies. O que é um cookie? Um cookie do computador é uma pequena informação enviada por um site que é armazenada no navegador do usuário para que o site possa se lembrar da atividade anterior do usuário. Por exemplo, o nome de um usuário, as compras que ele fez no site, etc. E o problema é que essas informações que são gravadas no próprio computador poderiam ser vendidas para outros. Outra situação geradora de conflito ético na área de privacidade é a mineração de dados. Nesta mineração de dados, o que se faz é analisar automática ou semi-automaticamente grandes quantidades de dados para extrair padrões previamente desconhecidos interessantes. Por exemplo, não sei se você já conhece que depois de fazer uma pesquisa, aconteceu uma simultaneidade curiosa, interessante. Aparentemente, nas sextas-feiras, o pessoal acostumava comprar fraldas e cerveja, as duas coisas. Então, muitas grandes superfícies, muitos supermercados terminaram colocando as fraldas perto das cervejas para esse tipo de pessoal comprar nas sextas-feiras. Então, isso foi feito a partir de uma mineração de dados. Depois, para que serve também a mineração de dados? Para detectar padrões de fuga. Ou seja, aqueles clientes que planejam rescindir os seus contratos, possivelmente passar para a concorrência. Então, já para estar de aviso que pode acontecer esse tipo de situação. Vamos continuar falando de situações geradoras de conflitos éticos, falando de ataque de negação de serviços. O que é um ataque de negação de serviços? É um ataque a um sistema de computadores ou rede que faz que um serviço ou recurso seja inacessível para usuários legítimos. Como que isso acontece? Por exemplo, por inundação. Quando a pessoa quer entrar no site, aparecem inúmeras outras requisições de entrada no site, com o qual o site não responde. Ou a vítima recebe um número de absurdo de e-mails, no caso nós, para terminar com a nossa cota, com a cota que você tem da empresa, o Gmail, o Yahoo, etc. Então termina você recebendo tanto e-mail que a tua cota termina. Às vezes você não fez nada, mas você somente recebeu, mesmo sem fazer nada, acontecer esse tipo de ataque. Monitorização de empregados. Algumas empresas monitoram os computadores dos empregados, mas é importante que primeiro estes empregados tenham sido avisados que eles podem ser monitorados, e também não pode realmente uma monitorização invadir coisas muito privativas das pessoas, somente se tiver a ver com segurança da companhia ou controle de qualidade. A monitorização governamental já aconteceu depois dos ataques do 11 de setembro. Aconteceu que se falava, bom, sabemos que a monitorização governamental não é uma coisa boa, mas para evitar um mal maior, vamos ampliar a capacidade do governo de invadir a privacidade das pessoas para evitar o terrorismo. Então isso aconteceu e na verdade foi até uma situação bastante chata, porque as pessoas realmente perderam uma parte da privacidade. Depois ficou assim. Realmente foi esses ataques depois do governo para os países Iraque, etc., Líbia. Foram assim uns ataques que não tinham nada a ver com nada. Parecia mais que realmente, como muitos falavam, porque foi aproveitado essa situação de terrorismo para fazer coisas até às vezes até piores, no sentido de invadir países, criar guerras, somente para lucrar com o negócio de petróleo. Bom, agora também
en este tipo de situaciones envolviendo conflictos éticos están los hackers. Entonces, este señor aquí, Eugene Spafford, es un especialista en hackers. Así ya, él estudió bien los hackers y por eso que tenemos que saber cuál es la opinión de él. Segundo este señor, o hacker acredita que información debe ser libre. Y na verdade o hacker pensa que ele está fazendo uma contribuição para a sociedade para remediar as vulnerabilidades de alguns sistemas. E quando um sistema não está sendo utilizado, então, por que não pode invadir esse sistema? Então, basicamente o hacker não acredita que está fazendo nada errado, estão acreditando que eles estão fazendo algo para evitar um mal maior. Então, olha que é uma, digamos, a mente do hacker um pouquinho esquisita. Depois vamos ver um filme, um exemplo de um filme do Black Mirror, e vamos ver como a mente do hacker é uma coisa assim meio que curiosa, interessante. Bom, existen, na verdade, sempre tradicionalmente se fala de três tipos de hacker. De chapéu branco, os de chapéu cinza e os de chapéu preto. Estes últimos são os que derrubam sistemas para causar mesmo dano. Para criar um dano. Os de chapéu cinza são os que derrubam sistemas, mas não para, simplesmente por fazer algo, não com uma mentalidade de causar mal, mas simplesmente por ocupar o tempo. Agora, os de chapéu branco são hackers que na verdade são pagos pelas próprias empresas para testar os sistemas de segurança. Realmente, estes últimos permitem aumentar a confiabilidade dos sistemas das empresas. Agora vamos ver muito rapidamente o que é um vírus, um verme e um cavalo de Troia. São programas de computador que, no caso dos vírus, precisam de ações do usuário para se espalhar ou danificar programas e arquivos. Ou seja, na verdade, são pequenos programas, pequenos códigos que vão causando criando alguma ação dentro da memória do computador e ele vai, algumas vezes, danificando programas e arquivos. Os vermes fazem a mesma coisa do que os vírus, mas sem precisar da atividade do usuário. O vírus, somente quando o usuário vai mexendo, que vai acontecendo a atividade do vírus. Finalmente, o cavalo de Troia, na verdade, é um programa cuja finalidade você acha que é uma finalidade normal, uma finalidade útil, mas na verdade oculta um vírus. Então, realmente, como aconteceu na Guerra de Troia com aquele cavalo, o rei enviou um presente para outro rei e o presente era um cavalo, achando que era um presente muito bonito. Abriram as muralhas da cidade, o cavalo entrou e de noite, quando já não tinha mais ninguém em volta, um monte de soldados saíram do cavalo. Vocês devem conhecer essa lenda da Guerra de Troia. Bom, hoje nós vamos falar sobre um filme da Black Mirror. E vai ser deste filme que vocês vão fazer o exercício de casa. Vamos apresentar bem rapidinho o filme e depois alguns de vocês continuam vendo na própria TV ou, se não tiverem como alugar o filme, vocês podem terminar de assistir aqui a minha apresentação, que eu vou explicar o conteúdo do filme. Bom, estas duas moças aqui são a inspetora-chefe, na direita, cabelo preto, a inspetora-chefe Karin e sua assistente especialista em delitos informáticos, a Blue. E elas estudam algumas mortes que estão acontecendo muito esquisitas, porque de repente a vítima aparenta ter uma dor de difícil controle, assim, aparentemente sem ter acontecido nada especial, e depois a pessoa se debate muito, fica se contorcendo e termina pegando qualquer objeto para se suicidar. Nas autópsias aparece em todas elas um objeto metálico na região
da dor do cérebro que aparentemente tem sido inserido pela orelha das vítimas. E por causa dessa dor tão intensa, que a pessoa, para evitar a dor, termina se suicidando. Bom, resulta que é revelado que o objeto que entra no cérebro trata-se de um drone em forma de inseto autônomo, Autonomous Device Insect, um tipo de abelha mecânica desenvolvida para neutralizar o grave colapso das colônias de abelhas. Ou seja, as colônias de abelhas estavam em declínio e aí faltava como polinizar as plantas para, por exemplo, os cultivos, etc. E inventaram este tipo de abelha para a polinização. E isso foi no filme, aconteceu no Reino Unido. Além do mais, este tipo de drones, abelha, se reproduzem sozinhas em colmeias, que são como se fossem umas caixas penduradas de algumas árvores, de alguns cantos, aumentando o número de abelhas. Então, realmente, o número de abelhas fica com um aumento quase que exponencial. Então, como que as abelhas entraram na orelha das vítimas, quando essa não é a função delas, né? Então, para saber se as abelhas podem ser hackeadas, as duas policiais, Karen e Blue, vão para a empresa Granular, que fabrica estes sistemas, e interrogam Orasmus, que é o responsável por estas abelhas na empresa. Bom, na verdade, falar para vocês, antes de continuar, que este tipo de insetos já existem, não tão bonitos como nos do filme, mas, por exemplo, neste caso aqui temos este pequeno drone, aqui, do tamanho realmente de um inseto pequeno. Este foi feito pela Universidade de Delft, por Guido de Crom, um professor dessa universidade, nos Países Baixos, na Holanda. Então, eles mesmos falam que uma das funções do inseto robótico pode ser a polinização. Eles também têm uma câmera embutida nesse pequeno inseto. Bom, e temos também outros insetos que já são comerciais. Se vocês querem comprar não são caros. Aqui, um pouquinho de tamanho maior. Deve ser do tamanho de uma mão, aproximadamente. Mas realmente é uma coisa interessante. Quem faz um inseto de um tamanho de uma mão, pode fazer um inseto muito facilmente de um tamanho muito mais pequeno. Bom, então assim, eu vou fazer agora a pergunta para vocês. Quem estiver interessado em assistir no filme, que eu acho muito interessante, um dos melhores do Black Mirror, pode assistir e responder as minhas questões. Quem não tiver como assistir, eu vou terminar de explicar o filme, tá bom? Então, as questões são as seguintes. Primeiro, identificar, a primeira questão, as situações geradas de conflitos, geradoras de conflitos éticos que aparecem no filme, das quais nós temos falado nesta aula, tá? E, segunda questão, eu queria que vocês fizessem um perfil do vilão do filme, ou seja, do hackeador, do hacker. Já vimos mais ou menos que existem 3 tipos de hacker. Eu queria que mais ou menos vocês primeiro me falassem qual tipo de hacker seria. Seria de chapéu branco, chapéu cinza ou chapéu preto. Primeiro tipo de hacker, o vilão do filme. Depois, eu queria, por favor, vamos ver se não é uma tarefa fácil, tentar identificar a corrente filosófica do hackeador do filme, tá? E, se possível, bom, identificar qual é o nível, o status moral dele. Então temos que ver algumas aulas anteriores. Então, primeiro, se é de chapéu branco, preto ou cinza, qual corrente filosófica teria o hackeador, qual seria o nível de status moral, segundo Colbert, como foi uma das aulas anteriores,
E outra pergunta desta segunda parte seria: como esse hackeador manipula os outros para conseguir os seus objetivos? Ou seja, eu quero que vocês no filme ou na minha explicação identifiquem como que ele faz para fazer que os outros terminem executando os seus planos, os seus próprios planos, tá bom? Ou seja, bom, então era isso. Vou continuar então explicando para vocês um pouquinho este filme. Bom, então já estamos na empresa onde a Karin e a Blue chegam para falar com Rasmus, o responsável. Aí vemos pendurado nas barras da esquerda, vemos as colmeias onde as abelhas se reproduzem e vemos também uma série de plantas, digamos, uma estufa enorme com muitas plantas para testar a polinização pelas abelhas. E Rasmus, o responsável, fala que seria muito difícil hackear uma abelha porque ela utiliza criptografia militar. Explica que a visão delas, a visão das abelhas, é limitada para um primitivo reconhecimento de padrões com a finalidade de permitir as funções básicas, a polinização. A Blue, a especialista em informática da polícia, pergunta se nas últimas semanas eles perderam alguma abelha. Rasmus fala que isso pode acontecer ao quebrar alguma delas, ou seja, ele fala que acontece bastante. Uma abelha pode bater numa parede, ou uma abelha um carro pode passar por cima. Tem vários motivos que terminam acabando com as abelhas. Mas isso não seria um problema muito grave. Mesmo assim, ele vai para o centro de controle, mostra como se fosse um painel de um aeroporto onde aparecem todas as abelhas, e Rasmus explica que cada colmeia funciona como se fosse uma torre de comunicação de celulares, controlando celulares. Então cada colmeia, em vez de controlar celulares, controla 4.000 abelhas aproximadamente. Então, quando uma abelha sai do rádio de controle de uma colmeia, entra no rádio de outra colmeia, a segunda colmeia recebe o código da abelha, tá? Cada abelha tem um código. Então, a Blue, a policial especialista em informática, colocou o código postal de uma das vítimas no sistema e observou-se que uma das abelhas sumia. O Rasmus pensou, bom, está sumindo porque sumiu do controle de uma colmeia, então tem que passar para o controle de outra colmeia. Mas resultou que não houve essa transmissão de código. Basicamente ela sumiu sem nenhum motivo no meio do voo. E aí o Rasmus pensou, puxa, isto não deveria ter acontecido. Talvez a abelha foi direcionada para uma colmeia virtual feita por um hacker. Ou seja, de repente tem um hacker simulando uma colmeia virtual e assim podendo controlar aquelas abelhas que saem da área de controle de uma colmeia. Então, aparentemente, um hacker terminou controlando uma das abelhas que saíram da área de controle de uma colmeia. Então, a chefa, a Karin, pediu saber os nomes de todos os ex-funcionários da Granular, já que pensou que um deles poderia ser o responsável. Bom. E além do mais, aí começou a aparecer uma série de hashtags no Twitter. O hashtag era o Death2. Então, que aparecia? De repente, tinha no Twitter esse tipo de hashtag e depois do hashtag um nome de uma pessoa e assim por diante. Death2 Simon tal, Death2 tal. E o que era isso? O que tem a ver com as abelhas? Bom, então a Blue percebeu que as vítimas das abelhas foram alvo de uma mesma hashtag no Twitter, Death2, aplicada a figuras públicas odiadas.
Então, de repente era uma pessoa que falou alguma besteira, todo mundo ficou com raiva dela, aí colocaram esse hashtag #DeathTo. Ninguém, na verdade, pensava em matar ninguém, mas assim, era uma forma de, digamos, ferir, digamos, manipular psicológicamente a pessoa para mostrar que aquela coisa não podia ser feita. Ou realmente estava sendo uma pessoa, de algum modo, odiada pela sociedade por alguma coisa que ela tinha feito. Então, de repente, do lado do hashtag, aparecia um programa também, que era o jogo das consequências. E resulta que esse programa do jogo das consequências, aí já explicava em que consistia o hashtag, como funcionava o hashtag. Então, os usuários de Twitter cada dia podiam votar para matar uma figura pública odiada, selecionando a vítima através do hashtag #DeathTo. O aplicativo, que vamos ver agora a tela, diz que a figura pública mais odiada será assassinada antes das 5 da tarde do dia seguinte. Então, esta é a tela mostrando a parte 3 do aplicativo, falando que o álbum mais popular, ou seja, quem teve mais pessoas falando #DeathTo, será eliminada às 5 da tarde. Então, isso já aconteceu com as pessoas que morreram com as abelhas. E basicamente o que acontece é que uma abelha terminou saindo do controle da empresa, entrou pela orelha, pela boca, por um orifício da pessoa, terminou entrando no cérebro e matou a pessoa. E aparentemente esta situação estava indo em aumento. E tinha uma moça, Clara Mitz, que era a que era mais votada por ter feito uma ofensa a um monumento da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ela ofendeu as pessoas que gostavam do que o monumento comemorava, e então ela recebeu muitos tweets com esse hashtag #DeathTo. Então aí os policiais procuram por essa vítima, e como está muito demorado a encontrar a tal de Clara Mitz, a Blue, que é especialista em informática, hackea um arquivo do governo e consegue o celular e os dados da Clara. Isso aparentemente ela fez sem nenhum esforço, basicamente porque ela sabia um pouco de informática, e ela terminou, ao vez de procurar e perguntar ao chefia, ou qual, por favor me manda os dados da Clara, não, ela já foi direta, ela hackeou e olhou e resolveu encontrar rapidamente os dados da Clara. ¿Por quê? Porque realmente a Clara estava sendo ameaçada e tinha que sair do meio, senão ia ser morta. Mesmo assim, depois de conseguir esses dados, a Clara não atende a ligação da Blue, e a Blue termina utilizando suas técnicas para identificar por geolocalização qual é a pessoa mais próxima da Clara, e liga para essa pessoa, que termina sendo uma amiga da Clara. Aí a Clara, olha, passa o telefone, a amiga da Clara passa o telefone para a Clara: olha, aqui alguém está te ligando no meu telefone, no meu celular. A Clara pega quem que é, e aí termina falando com os policiais, que levam a Clara para um local seguro. Mesmo levando a Clara para um local seguro, resulta que um monte de abelhas van para esse local. Não sei como que elas fizeram, não está muito explicado aí. Termina identificando, talvez pela geolocalização do telefone da Clara, onde que ela estava. E aí eles, mesmo dentro do banheiro, fechando as portas, colocando uma toalha embaixo da porta para não entrar nenhum inseto, uma abelha entrou por uma das tubulações de ventilação, e aí terminou na frente dos policiais, entrando pela boca da Clara e matando ela. E realmente
a abelha foi bem esperta, porque ela identificou, dentre as 3 pessoas, identificou perfeitamente quem que era a Clara, para entrar pela boca dela. Então, aí resulta que as policiais ficam assim meio com a pulga detrás da orelha e pensam, a abelha não teria identificado seu alvo, a Clara, no meio das policiais, em um sistema sofisticado de reconhecimento facial. Ou seja, que isso que era um sistema rudimentar não podia ser verdade. Então, o oficial da National Security, oficial que está aí, digamos, na fotografia, o Sean Lee, termina reconhecendo que para permitir instalar o sistema, ou seja, para permitir ao gerente da Granular instalar o sistema no país, ele pediu uma espécie de troca. Vocês instalam o sistema, mas nós, o governo, vamos utilizar as câmaras das abelhas para controlar, para fazer uma visualização do que está acontecendo no país. Ou seja, para o controle governamental. Tá? E depois de que foi reconhecido que além das atuações de polinização muito bonitas das abelhas, existia essa possibilidade de espionagem governamental, a situação fica pior porque a Granular termina perdendo completamente o controle das abelhas. De todas as abelhas. E aí aparece o hacker. O hacker aparece muito pouco no filme, aparecem 2 imagens, na verdade. Então, os policiais descobrem dentro da memória de uma abelha um manifesto, ou seja, um livro, de um ex-funcionário da Granular, um tal Garrett Scholes, onde esse ex-funcionário critica qualquer um que faz tweets ameaçadores contra alguém. A coisa é um pouquinho esquisita, porque ele está criticando algo e ele mesmo está promovendo esse algo. Anteriormente, o Garrett había se solidarizado con una otra funcionaria que había recibido ameaças vía Twitter. No filme, na verdade, que a funcionária estava já tão desesperada de tanta ameaça via Twitter que chegou a se suicidar. E o Garrett, na verdade, agiu de um modo muito solidário, muito bom, acalmando ela, fazendo um nó para evitar sangramento pelo braço da mulher, ligou para o hospital. Então acompanhou toda a hora, foi bem empático com a mulher que na verdade ia se suicidar ou já tentou se suicidar por causa desses tweets. Ou seja, basicamente o Garrett é uma pessoa que de algum modo entende que esses tipos de tweets ameaçadores não são bons, mas ele tem o seu jeito de combater esse problema. E o jeito de combater esse problema é um jeito muito estranho. Primeiro coloca nas próprias abelhas um manifesto, toda uma teoria moral, e essa abelha vai colocar esse manifesto dentro da cabeça das pessoas. Ou seja, a pessoa vai ter morta, vai saber por que ela foi morta, porque ela fez algo errado, e aí no manifesto está explicado o que ela fez errado. Fazer um tweet ameaçador. As polícias acharam isto muito esquisito e terminam pensando que os alvos do Garrett na verdade não são os que já morreram, mas na verdade os que estão participando no tweet. Ou seja, ele coloca como se fosse uma isca e quem se deixa levar pela ira, pela raiva e faz esse tweet, ele, quem sabe, vai ser de repente o alvo do vilão. Ainda não aconteceu nada, mas
Bom, aconteceram algumas mortes, mas não seria esse o objetivo final. Então, no manifesto, ou seja, na espécie de livro que tinha dentro de cada abelha, ele colocou a própria foto. E os policiais encontraram na foto os metadados da localização onde ela foi feita. Na verdade, um erro bastante infantil por parte de um hacker como este. Então, mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? Eles tentaram ir na casa perto da empresa. Mas um dos policiais, assim meio que ingênuo, ficando com raiva do Garrett, mandou impulsivamente uma mensagem de estupro para o próprio Garrett. Ou seja, falou, puxa vida, este cara está falando, ameaçando de morte a muita gente. Eu que vou fazer um texto para ele mesmo. Só que isso também foi preparado pelo próprio hacker, porque essa foi a sinal para ele sair, fugir da casa na hora que os policiais entravam. Na hora que ele percebeu que a informação da autoria dele já era conhecida, ou seja, quando recebeu aquela mensagem, ele saiu da casa rapidamente. E na própria casa, os policiais encontraram um HD parcialmente destruído que continha o programa de controle das abelhas que poderia ser desativado com um clique. Ou seja, teoricamente todas as abelhas estavam fora de controle. O próprio líder da Granular não sabia como controlar essas abelhas, mas aí existia o programa do hacker e aparecia um botãozinho, de algum modo falava, desliga. Mas que aconteceu? Que foi descoberto também os códigos e-mail dos celulares das 387.036 pessoas que haviam utilizado o hashtag desto. Então, aparentemente, igual que a Glu conseguiu entrar no governo para pegar as informações de uma pessoa, o próprio Garrett, o vilão, também entrou nos arquivos governamentais e ele pegou o código e-mail de todas essas pessoas que tinham feito o hashtag e além da foto. E então com isso já podia ter a localização da pessoa e a imagem da pessoa. Então os policiais descobriram que no HD do vilão existia primeiro o programa para ser desativado, segundo as informações de 377.036 pessoas. A policial percebeu que isso não cheirava muito bem, porque o que na hora parecia que era para ser feito era desligar o sistema. Mas ela pensou, e se apertando esse botãozinho, de repente o que eu faço é ativar as abelhas para assassinar a essas 380.036 pessoas? Foi exatamente o que aconteceu. Quando o policial da superior, Shawn Lee, desativou impulsivamente o programa, o que realmente aconteceu é que as abelhas terminaram fazendo uma massacre, matando todas as pessoas que haviam utilizado o hashtag. Então, mais de 377.000 mortos por causa das abelhas. Então, o hacker, como ele também tinha sido ameaçado, ele poderia também ser uma vítima. Para evitar isso, ele, digamos, rasurou a cabeça, tirou a barba e colocou lentes de contato de uma cor distinta, para assim ele poder sair e não ser algo das próprias abelhas. Mesmo achando que ninguém ia encontrar ele, porque ele fugiu para um outro país, a policial Blue ficou na pista dele e no final do filme observa-se como está num país estrangeiro. Eu sei qual que é esse país, isso só por causa da montanha, as Ilhas Canárias, é uma parte das Ilhas Canárias chamada Roque Ventaiga, tem essa montanha curiosa com essa rocha acima, então é Espanha.
estão na Espanha, nas Ilhas Canárias, e o vilão está lá, e aqui embaixo aparece a própria policial que está seguindo a pista, o rastro do vilão. E aí o filme acaba falando, a Blue enviando uma mensagem para Karim falando, o achei. Bom, então, olha, eu achei muito interessante este filme, realmente. Tem muitas coisas que tem a ver com a aula de hoje. Bom, então, deixo vocês fazer essa tarefa e vejo vocês na próxima e última aula.